Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao IPES e Estudos em Suicídio. É uma honra estar recebendo cada um da live de hoje. Tem a honra, né, de ter duas profissionais de ponta, né, na área de desastres, né, de manejos de comportamento de risco e situações de desastre. Então, é com alegria que a gente vai estar aqui com a Fátima Cristina, que tem toda uma experiência, né, nessa área de desastre, gestão de risco, desastre, episódios que muitos de nós já ouvimos falar, infelizmente, de Brumadinho e outros tipos como esses, que a gente sabe que são momentos muito tristes, dolorosos, mas que existem profissionais específicos para isso. E é por isso que a gente convidou Fátima já foi coordenadora do Departamento de Psicologia da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, dentre outras especialidades, que é um currículo vastíssimo nessa área de desastre, mas também faz atendimento clínico e hoje trabalha conosco o serviço de acolhimento psicossocial em situação de pandemia, que é o atual momento. Mais uma vez, Fátima, muito obrigada por ter aceito o convite de participar desta live. Os que vão chegando, sintam-se bem-vindos e sintam-se acolhidos nesse momento de bate-papo. Quer falar uma palavrinha, Fátima, de cumprimento a todos? Boa tarde a todos. Vamos ter aqui um bate-papo, uma conversa bem informal e bem específica dentro desse cenário, né, de desastre que envolve, inclusive, o cenário atual que nós estamos vivendo. Maravilha. Sejam bem-vindos. E temos também a honra de ter a presença da psicóloga, doutora Alexandra Vicente, que, além de ser uma especialista em psicologia social, ela é uma especialista também em emergências, desastres e mediações de conflito. Alexandra também faz um trabalho de negociação com suicidas, profissional de saúde oficial do BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E também a Alexandra nos dá a alegria de tê-la, neste momento, como coordenadora da saúde mental do IPES, que é o instituto que muitos aqui conheceram como GEPESP, né? Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção. E a Alexandra, junto a outros colegas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nos deu a honra de criar não só o GEPESP, como também agora de criar o IPES. Então, Alexandra, mais uma vez, a gente agradece, a gente chama de convidados para a live, mas elas são mais do que de casa, tanto Fátima quanto a nossa Alexandra. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, ouvindo? Então, boa tarde, né? Boa tarde, Deise, boa tarde, Fátima, boa tarde, estou vendo aqui a querida Neide, né? O Coronel Nivan, tem um monte de gente conhecida aqui. Estou muito feliz de estar aqui, né? Acho que vai ser a ideia que a gente idealizou para essa live, é de um bate-papo mesmo, tanto é que não vai ter imagens, né? A gente Fátima construiu um roteiro para poder pensar, ajudar a pensar esse trabalho do psicólogo em situação de emergência e desastres. Então, assim, está bem bacana, está bem gostoso. Eu mesma estou ansiosa para poder começar, porque está bem interessante. Vamos lá. Vamos brincar, né, gente? Nada melhor do que falar desses assuntos assim palpitantes na tarde de sábado, com um sol maravilhoso que está aqui no Rio de Janeiro, em momento de pandemia. Que coisa mais sóbria, né? Enfim, gente, é brincadeira. Sejam todos bem-vindos. Então, como que vai ser organizada a live? Nós vamos, no primeiro, dar 40 minutos para que as nossas convidadas possam expor as suas experiências, porque mais do que uma live técnica, é uma live de experiência, porque as duas profissionais já atuaram no dia a dia da sua profissão.
Então, elas vão contar um pouquinho para a gente e vão trazer, claro, técnicas desse tipo de intervenção do profissional da psicologia. E depois nós vamos abrir para vocês, para que vocês possam também fazer perguntas, tirar dúvidas, usem o chat se tiverem perguntas já desde o início, mas a gente vai deixar para que vocês participem por dos 40 minutos para não interferir no raciocínio das nossas colegas. Tá bom? Então, boa live para todos nós. Vamos ao que interessa. Bom trabalho, meninas. Obrigada, Deise. Bom, vamos lá. Eu e a Alexandra, nós estávamos pensando em como íamos organizar num curto espaço de tempo tanta coisa para falar e passar para vocês, né? Mas aí a gente condensou em alguns pontos que são essenciais para quem não é da área ou para quem é da área e nunca atuou, para poder entender um pouco como é o papel do psicólogo dentro desse cenário do desastre e gerenciando comportamentos de risco, né? E por que a gente chamou de comportamento de risco dentro desse cenário? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cenário é esse, né? Que cenário é esse que nós estamos falando? Estamos falando de desastre. Mas desastre é diferente. Um acidente aeronáutico é diferente de uma quebra de barragem do Brumadinho, por exemplo, é diferente da tragédia da região serrana aqui no Rio de Janeiro, naquelas chuvas de 2011, é diferente de uma pandemia. Oi? Não, de um terremoto, a pandemia do Haiti. De um terremoto. Então, a gente, para iniciar nosso papel, como o psicólogo pode atuar, ele primeiro tem que entender esse cenário, né? Que não é um setting clínico, não é um cenário onde ele vai fazer psicoterapia clínica. De maneira alguma, ele vai lá nessa intenção. Eu vejo muitos psicólogos querendo atuar porque são psicólogos. Então, só o fato de serem psicólogos não os capacita a estar num cenário do desastre. Isso. Que é bem complexo, bem difícil, mas assim, é que nem o campo cirúrgico para um médico. Nem todos têm um perfil de ser cirurgião, mas, além de ser médico, ele tem a especialidade dele, mas nem todos são cirurgiões. Então, eu não estou me comparando e nem comparando o desastre com um campo cirúrgico, mas eu estou dizendo que tem especificidades e conhecimentos que são diferenciados, que só pelo fato de serem profissionais de uma área médica não os habilita a serem cirurgiões. Então, assim, só por sermos psicólogos, não estamos habilitados a atuar num cenário de crise, num cenário de desastre. Então, a gente precisa entender isso, porque ele tem significados, tem significantes muito amplos, muito complexos, que são totalmente diferentes da nossa rotina do dia a dia no consultório. Então, Alexandra, complementar esse primeiro ponto, você que queria falar alguma coisa? Não, sim, né? Assim, e além dessa diferença entre os desastres, né? Entender que também dentro do campo do desastre, o psicólogo também tem várias possibilidades de atuação. Sim. Ele não fica restrita a uma atuação, né? Existem várias possibilidades de atuação desse psicólogo, né? Você falou da questão da clínica, né? A gente não tem essa clínica clássica, esse modelo de clínica que a gente leva do consultório. Sim. Mas a escuta do psicólogo sempre escuta, né? Ele tem essa clínica, sim, mas não é essa clínica, esse modelo de 4 paredes, sentado, em um lugar específico. Isso. O psicólogo, ele vai estar atuando, ele vai estar ouvindo, ele vai fazer aquela intervenção, mas isso pode ser num ginásio, isso pode ser próximo ao profissional de segurança de primeira resposta, isso pode ser junto a uma família. Então, assim, isso numa igreja, ou seja, né, com as pessoas que estão sendo resgatadas, isso pode ser online. Pode ser nesse momento de pandemia, é bom você depois falar sobre isso, né? Que anteriormente não tinha essa previsão de atendimento online. Lembro que lá em Brumadinho mesmo, várias pessoas, né, vários psicólogos buscaram poder auxiliar, ajudar através de atendimento online. Mas naquele contexto, daquele desastre, não cabia, né, o atendimento online, que já é diferente desse momento de pandemia que a gente está vivenciando, né?
Exatamente. Essa escuta que você falou, que é a escuta mais apurada, e aí a gente passa para um segundo ponto, que é o perceber que a nossa atuação é mais abrangente, como você falou, e porque a gente não fica só nas questões psicológicas, a gente tem um olhar na área psicossocial, né, nas necessidades básicas daquela pessoa que está sofrendo, que está em sofrimento intenso por perdas, sejam elas quais forem, de vidas de parentes, de perdas materiais, econômicas, sociais, enfim. E ela se esquece muitas vezes, e é o que até a Maria Helena, até no livro dela, coloca muito bem, né, na intervenção psicológica. Às vezes um copo d'água que você oferece, o lembrar de um remédio, isso é um apoio psicológico que você está dando àquela pessoa. Então, a gente entende o cenário, percebe que a nossa atuação é muito mais ampla. Então, além dessa questão de atender em qualquer lugar, porque você não tem um lugarzinho arrumadinho, né? Como a Alexandra falou, você tem que perceber que tem fatores de risco muito próximos àquela pessoa, tem falas, tem discursos que são muito importantes de você captar, porque no momento de muitas perdas, de muita quebra de vínculo, você pode se deparar com um comportamento de risco daquela pessoa, daquela família, e o psicólogo tem que estar atento a isso. Então, é perceber que a atuação dele é mais abrangente, que tudo sentido ali, todas as queixas são potencializadas, né? Então, afinal de contas, é uma situação anormal, né? Exatamente. E aí a gente passa para o terceiro item, né? Identificar o que é normal dentro de uma situação completamente anormal. Nós estamos vivendo hoje um desastre, né? Quer dizer, uma situação de crise, que é considerado também um desastre, uma pandemia onde nós, psicólogos, nós da área de saúde, também somos vítimas. Nós estamos nesse contexto. A gente não tem um momento que a gente sai, recarrega as baterias e volta. Não, nós também estamos envolvidos com tudo isso. Então, as pessoas dizem, eu estou ansiosa. É uma sensação normal dentro de um quadro complexo como nós estamos vivendo, né? De incertezas, de insegurança, né? Muitos medos. Então, assim... E se por um lado, né, Fátima, a gente tem que observar que essa reação é normal, para ela não ser assim, patologizada, né? A gente achar que tá todo mundo tem que entrar, né, de medicamento, tem que procurar psiquiatra, né? Se por um lado tem esse aspecto, por outro lado também, né, o psicólogo, enquanto está ouvindo, está acolhendo, tem que observar também até que ponto aquela resposta, né, que é normal para aquele contexto, qual o risco daquilo, né? E aí Exato. Então, é uma situação bem... que a gente tem que meio que pisar em ovos, né? Que a gente não pode levar para um lado nem para o outro. Exato. Você falou da patologização. Eu vejo muito isso, né? E acho que está todo mundo vendo, né? Às vezes a demanda, a angústia, a demanda é muito mais de quem solicita do que da própria pessoa que sofre. Isso a gente vê no cenário como um cenário de desastre natural, no desastre aéreo, nessa pandemia. Às vezes as pessoas solicitam, fulano está muito nervoso, está chorando muito. São reações esperadas dentro de um quadro anormal. E nem todo mundo vai ficar traumatizado com isso. Eu escutei falar nessas lives aí da vida que toda a população vai sofrer de estresse pós-traumático. Jesus! Quer dizer, nem todos vão viver essa situação de uma forma tão caótica quanto outros estão realmente vivendo. Então, a gente não pode generalizar, não pode sair medicando por aí, né, indicando a psiquiatra, vai ficar todo mundo doido. Há um comportamento oscilante até no próprio
distúrbio do sono, distúrbio alimentar, que vem da própria ansiedade e que muitas vezes a pessoa dá conta daquilo quando ela se percebe. Então, aí está o nosso papel também de poder identificar e escutar essa fala. Eu tenho uma experiência com relação a isso. Nem toda fala de abandono, né, por exemplo, sentimento de abandono e de perda de vontade de viver, significa que a pessoa está tentando suicídio. Mas é importante, no momento em que nós estamos vivendo uma crise intensa, né, seja aqui na nossa pandemia, nesse momento, seja uma fala dessa num cenário de um desastre natural, onde todas as referências geográficas se perderam, onde as pessoas perderam casas, vínculos afetivos, rompimentos de vínculos afetivos grandes, a sua própria saúde, de repente, ficou debilitada. Claro que eu tenho que escutar isso com uma precaução, porque eu não sei se é apenas um discurso, eu não sei da história de vida da pessoa e nem estou ali para fazer anamneses, levantamento de dados, mas eu estou ali para escutar a fala dela, acolher a dor e levantar uma suspeita. Como que eu posso fazer, junto a outros atores nesse momento, para que ela possa se sentir menos abandonada, mais acolhida e tenha alguma motivação para dar continuidade à vida dela? Mas eu estou com alerta, porque essa é uma fala que possivelmente pode ser de risco, né, Alexandra? E aí você entra no quarto ponto, né? Que é compreender a ruptura na rotina, né, e no mundo presumido do indivíduo, do social. Não é isso? Exatamente. As mudanças que isso pode trazer nos transtornos da vida da pessoa, sobretudo na saúde mental do coletivo. Exatamente. Porque rompe tudo que era certeza, e aí é claro que ela vai ficar tentando catar os cacos dela, né? Catar um pouco de segurança do mundo dela, um pouco do... Fala um pouquinho, Alexandra, dessa parte, então. Fátima, assim, o que a gente observa muito nessas situações, né? A vida da pessoa meio que dá um ponto na cabeça. Então, de uma hora para outra, ela não sabe mais, a gente pode observar isso, né? Eu lembro uma situação, acho que foi lá em Friburgo. Eu estava num batalhão lá, e as pessoas estavam chegando, algumas pessoas estavam chegando de helicóptero, e aí tinha uma senhora que ela estava parada, assim, olhando para o nada. Ela tinha no canto, assim, alguns sacos com algumas coisas que ela conseguiu pegar, e ela queria saber notícia dos pais dela, dos filhos dela, do marido dela. E assim, ela olhava para aquele saco, que eu percebi que aquele saco ali, com algumas coisas que ela... Saco de lixo, com algumas bolsas, né? A vida dela, tudo que ela tinha, de repente, estava dentro de um saco. Estava dentro de um saco. Então, assim, a gente, como psicólogo, nesse momento, o que você não tem que falar, você tem que estar próximo e mostrar que você está próximo, que você está com ela. E aí, no contexto, você vai ter várias maneiras de você se fazer presente, né? Maneiras que você vai mostrar para ela que você está ouvindo, porque não tem uma intervenção, não tem um trabalho de psicólogo, não tem uma intervenção clínica, naquele clínico que a gente consegue entender de consultório. O que aquela pessoa precisa naquele momento? Porque, assim, o que ela tinha não existe mais. E não foi uma coisa que você perdeu porque você, a cada semana, a cada mês, não. Você fechou o olho, quando você abriu, você não tinha mais nada. E é muito isso que a gente vê nessas situações de desastres, assim, né? Desmoronamento, enchente, né? De uma hora para outra, a pessoa ela perde toda a referência. Então, assim, esperar, como você estava colocando, uma resposta... Fique calma, né? Um psicólogo, uma situação dessa, ele vai falar, fique calma, não, vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo, já deu tudo errado. Então, assim, o psicólogo tem que saber o que falar e o que não falar. Né? Até um simples bom dia, você tem que avaliar se cabe. Não é falta de educação, não é que você não queira, não é que ela não possa ouvir o bom dia, mas como ela está naquele momento. Né? De uma hora para outra, a vida dela mudou. Né?
E isso aí, como você colocou, isso é muito ruim, é difícil sim, mas como você mesmo colocou, isso não quer dizer que necessariamente essa pessoa vai lá na frente ter um comportamento de rir. Pode ser sim, mas pode ser que não. Eu lembro que quando a gente estava lá em Brumadinho, se eu não me engano, durante aquela situação, tiveram alguns casos de pessoas em comportamento suicida. Mas quando você parava para ver, eram pessoas que já estavam adoecidas, já tinham acompanhamento psiquiátrico, e que naquele contexto potencializou. Uhum. Né? A mesma coisa que a gente fala agora durante essa pandemia. Né? Nesse momento, dizer que as pessoas, por conta da pandemia, o suicídio está aumentando, você não pode, nesse momento, fazer essa correlação. Sim. Não pode. Né? Pode estar havendo suicídio? Pode estar até aumentando? Pode. Mas não necessariamente por conta da pandemia. Sim. Pessoas que já estavam adoecidas. Essa correlação a gente pode fazer daqui a algum tempo, com estudos, com pesquisa, com levantamento, né? Mas nesse momento você não pode dizer que há uma correlação direta, né? Até porque não tem pesquisa, não tem dados suficientes para isso, mas a gente sabe que são situações extremas e que a gente pode ficar atento às falas, né? Atento aos riscos, né? Mas isso não significa que esteja aumentando. Significa o seguinte, a nossa sensibilidade, a nossa prática diz que a gente precisa estar atento. Eu lembro de um caso lá em Teresópolis, na época da região serrana, que eu fui para um abrigo com 300 pessoas. Era um galpão lá em Meldon, e tinha um rapaz que tinha uma paralisia na perna. Ele tinha perdido a casa, ele tinha perdido o emprego e ele tinha perdido a família toda. E aí vieram me perguntar se eu podia conversar com ele para ele descansar, porque desde que ele chegou ali no abrigo, que ele não parava, ele ajudava as pessoas o tempo inteiro, ele queria ajudar na arrumação, ele queria organizar, ajudar na cozinha, ele queria... E aí eu fiquei pensando, mas por que ele tem que parar, né? Mas fui conhecer o rapaz. Então, assim, a história dele é que ele perdeu todos os vínculos, todos. E ele tinha uma deficiência na perna, que ele andava com dificuldade, mas ele tinha uma habilidade, porque era desde novo. Era algo que não foi pelo acidente, não foi pela situação daquele momento. Então, aquilo não era um problema para ele. E aí ele dizia assim para mim: eu vou descansar quando as coisas começarem a voltar para o normal. Porque eu perdi tudo, eu não tenho por que ficar parado. E eu não quero ficar parado. Porque se eu sobrevivi, eu tenho que fazer alguma coisa pelas pessoas. Isso me ajuda. Isso me deixa, como é que ele falou? Me deixa... Isso me faz sentir vivo. E aí eu vou dizer para aquela pessoa que não, mas você precisa descansar, não, você precisa... Porque você perdeu tudo, você tem que ficar deitado numa cama? De maneira alguma. Era a forma com que ele encontrou de recurso interno para lidar com aquela situação. Isso. Então, o que eu fiz? Né? Eu, a equipe que estava lá, né, a gente ficava atenta a ele. Então, assim, na hora das refeições, a gente chamava ele para sentar, porque senão ele comia em pé, porque ele estava realmente numa ansiedade muito grande. Então, nós fomos aos poucos trazendo ele, não para deixar de ajudar, mas para ele também poder sentar para fazer as refeições, poder conversar com as pessoas, para falar das coisas dele, né? Para participar dos grupos operativos que eram feitos. Que ele dizia que não tinha tempo, porque ele estava realmente muito agitado. E aquilo foi ajudando a ele não a parar de ajudar o outro, mas a também se colocar no lugar de aceitar ajuda. E aí foi bem interessante, porque no final ele disse: eu acho que eu ia me matar se eu continuasse desse jeito. Me matar, assim, o que ele quis dizer não é se matar, não. Porque ele não dormia, ele não comia, ele estava no looping ali, né? Estava agitadíssimo. E aí ele disse: que bom que vocês me alertaram,
mas ele continuava ajudando de maneira alguma. E aí eu falei para a administração do abrigo, não perde ele de vista, mas deixa ele ajudar, porque isso é o vínculo afetivo da rede que ele fez ali, com pessoas, algumas que ele já conhecia, outras que ele não conhecia, mas ali estava conhecendo e fazendo a sua família. Isso. E Fátima, e isso tem a ver, né, com as diversas maneiras de pedido de socorro, os diversos modos de pedido de socorro que o psicólogo vai se deparar nesse contexto. Né? Não tem um modelo de, por favor, me ajude, eu estou aqui, eu estou chorando, por favor, não. Né? A gente tem que estar atento porque existem várias maneiras de a gente observar quando você está em sofrimento ou não. E nem sempre ela vai pedir, ela vai estar chorando em lágrimas. Né? Esses casos, teoricamente, são até os mais fáceis, digamos assim, né? Essas são mais diretas, né? E normalmente a gente vai mais nessa e esquece do outro que está quietinho, que está trabalhando, que está... Né? E esse você não sabe da angústia que está por dentro. Fátima, normalmente a gente acha, que as pessoas acham de modo geral, que você tem que atentar mais àquele que está gritando, que está, digamos assim, que está mais desesperado, né? E aquele que está bonitinho ali, sentadinho, quietinho, aquele ali está resolvido. Aquele lá está bonitinho, sentou ali, está mais calminho, só vou me preocupar com quem está gritando. E aí, o problema vem, aquele que estava quietinho, porque estava gritando, geralmente, né, não dá problema. Quem dá assim, o problema, né, o maior risco é daquele justamente que está sentadinho, que está quietinho, que você acha que está estabilizado e que não está afetando nada. É desse aí, esse é o momento que é o mais preocupante. Aquele que está exteriorizando o seu sentimento, a gente vê que existe uma expressão, né? Não é que a gente não dê atenção, mas assim, a gente está vendo a expressão, fácil. Agora, esse aí isso que você falou é importante, Alexandra, porque em muitos casos as pessoas ficam tão isoladas, num pedido de ajuda assim, sutil, né, que só o olhar do psicólogo para entender que aquilo ali também não é legal. Que aquilo ali E isso a gente encontra também nos profissionais, né, que estão trabalhando. E a resposta. Aí nos médicos, né? Nos médicos, como é que estão aí a flor da pele, os enfermeiros, o pessoal que está nos hospitais, na linha de frente, né? Os policiais militares que estão trabalhando no meio da Covid, o pessoal não reclama, não se previne, bombeiros abertos, infectados também. Enfim, como é que estão todos à flor da pele, né? Estão todos muito angustiados também com isso e não pedem ajuda. E aí começa a dar problemas de saúde ou o descompasso aí no comportamento, né? Você viu aquela médica que saiu quebrando o carro, né? Eu imagino como ela estava no pico dela. Quer dizer, não sei, não a conheço, mas pela reportagem, talvez ela estivesse num nível de estresse tão intenso, que aí, enfim. E aí a Alexandra lembrou, então, nessa fala, dos gatilhos sutis, que eu coloquei como no 6º ponto, que é para atentar para isso, né? E o último ponto é isso, né? Atuar no foco do sofrimento, naquilo que está causando o problema, nos fatores que estão ali precipitantes, que estão incomodando naquele momento para a gente poder fazer o nosso trabalho, não como um trabalho de um tratamento psicológico. Não é hora de querer terapia, né? Fazer terapia não é hora de fazer terapia. Terapia a gente pode até encaminhar ou num segundo momento, mas nesse primeiro momento é um trabalho de apagar incêndio mesmo, né? É um trabalho ali de estar focado naquilo que está gritando, que é mais urgente ali na vida da pessoa. E o Fátima, só para lembrar também que às vezes assim, a gente está pensando assim, né? Eu lembrei aqui da questão do IML, né? Porque muitas das vezes, quanto pode ser como você consolar, digamos assim, né? Dar um suporte para essa pessoa que ela perdeu tudo, mas às vezes a necessidade pode ser de reconhecer um corpo de um familiar. Sim. Né? Coisa assim, acompanhar num funeral, ou seja, aquele momento do funeral ali, então, ou seja,
essas possibilidades de atuação do psicólogo. Sim, sim. Poder acompanhar num reconhecimento, ou poder acompanhar num momento difícil, né? Ou ajudar a pensar em alguma coisa. Não que o psicólogo vá pensar por ela, o psicólogo não é um profissional de autoajuda e nem de dar conselhos, mas assim, de fazê-la entender a parte cognitiva para quem é vítima direta, né, quem é afetado direto no momento de desastre, a parte cognitiva fica totalmente comprometida. Então, assim, a pessoa não pensa direito, não raciocina direito, não percebe direito. Então, a gente vai aos poucos ajudando ela a organizar o pensamento dela, né? Às vezes até numa necessidade de um remédio. Eu esqueci, é mesmo, eu tomo meu remédio, eu não trouxe. Você vê que a pessoa está muito agitada, dependendo se for idosa, se ela toma algum remédio para pressão, coração, né? Então, tudo isso é um cuidado psicológico naquele momento para que ela minimamente se estabilize. Isso. Eu tô olhando aqui para a Neide, né? Não tem como não falar, tá, Neide? Que a Neide foi minha companheira lá em Brumadinho. Nós ficávamos no hospital, no primeiro dia de atuação lá, a gente ficou na sala de espera de um hospital. E aí tem um caso, lembra do caso daquela senhora, Neide, que ela chegava depois nós soubemos que todos os dias ela chegava por volta a parte da manhã no hospital, chegava já um dos filhos apoiando, porque os outros 2 filhos dela tinham morrido no acidente, e ela chegava, ela desmaiava, levavam ela lá para atendimento, né, davam uma injeção nela, medicada, ela saía. Acho que era aquela semana, mas desde o acidente, todos os dias ela fazia isso. E naquele dia, eu e Neide estávamos ali na recepção e a gente parou para a gente quis, nós nos aproximamos, nos identificamos, né? E começamos a conversar com ela. E ela começou a falar. Ela começou a falar. E aí ficamos uma meia hora, daqui a pouquinho a enfermeira veio chamá-la, ela disse que para esperar um pouquinho. Falei, espera um pouquinho, lembra, Neide? Para esperar um pouquinho. Depois ela entrou, quando ela saiu, ela voltou, continuou conversando com a gente. E aí depois o pessoal da enfermagem, os médicos quiseram saber por que naquele dia ela não desmaiou, por que naquele dia ela entrou andando, quando ela quis e saiu medicado normal, mas naquele dia ela começou a falar, ela não tinha falado, ela só chegava, chorava e desmaiava. Aquele dia foi a primeira vez que alguém parou para ouvir, e ela conseguiu falar, ela ficou falando, né, Neide? Depois entrou, saiu, então, ou seja... você está observando. Olha que importância dessa escuta qualificada, né? Deixa eu falar. Acolheu, deu um sentido para aquela dor dela, né? Deu um significado para aquela dor. Não era alguém que estava só reclamando, não. Aquilo da morte daquele filho tinha algum sentido na vida daquela senhora. O que aquilo estava significando para ela naquele momento? Quando ela conseguiu falar aquilo, ela entrou, foi medicada, ela saiu e o pessoal ainda ficou bobo, né, Neide? Porque aquela vez ela não tinha feito tanta confusão, estava esperando que ela fosse desmaiar, não, aquela vez ela ficou compensada. Aí você me fez lembrar de uma coisa importante, Alexandra, que é muito da nossa cultura. Quando o outro vai falar da dor, né? Aí as pessoas dizem assim, não chora não fala do morto que incomoda o morto, não, isso vai fazer você sofrer mais ainda, não pensa nisso, pensa em outra coisa. Com fulano foi pior. Olha, você nem sabe. Com fulano foi pior. Ou então diz assim, mas você não tem nem o que reclamar, sua filha está aí, por exemplo, né? Enfim. Ou seja, isso não é acolher a dor do outro, né? E as pessoas não têm muito esse preparo, as pessoas comuns não têm muito esse preparo para estar ouvindo o outro. Quando um vai falar da dor no dedo, o outro já vem com a dor na perna, e o outro já vem com a dor na cabeça. Então, assim, ele não tem essa coisa de escutar a pessoa. Ou então minimiza, ou não deixe que a pessoa sofra. Porque, assim, não chora não sofre não, isso vai fazer mal para o seu coração. Pelo contrário, quanto mais a pessoa fala, quanto mais a pessoa conta como foi a situação, isso tem muito na questão de desastre, né? A pessoa quer contar e recontar.
o como aconteceu, como foi. Isso ajuda na elaboração da situação. E aí eu lembro de uma situação com crianças num abrigo que era dentro de uma igreja, que as crianças estavam quebrando aquelas casas tipo cabana, essas casas de montar de cabana que receberam de doação, e as crianças lá pelos 7, 8 anos, mais ou menos pelo tamanho, né? As crianças botavam a casa em cima das cadeiras e jogavam as casas assim, mas quem tinha um pouco de percepção via que o que elas estavam fazendo era a reprodução daquilo que aconteceu com as casas delas. Então, era uma maneira dela elaborar aquilo. E aí, a recreadora brigava, botava de castigo, gritava com as crianças, vocês estão quebrando tudo. E aí, todo um trabalho que a gente também precisa fazer para aqueles voluntários que estão trabalhando com criança. Esse também é um papel do psicólogo. Poder dizer que ali é o espaço da criança elaborar a sua perda também. Botar os seus sentimentos para fora através do lúdico, do brincar, né? Então, essa questão do acolhimento do sofrimento é muito importante. O que mais? Bem, gente, eu acho que a gente está na hora da gente passar para as perguntas, né? Eu não sou psicóloga, mas admiro muito o trabalho de vocês, coordeno psicólogos de uma outra perspectiva. Mas fiquei curiosa, na medida que vocês forem falando, né, como pesquisadora, como eu gostaria que vocês falassem, antes de abrir, eu estou já pegando a minha posição aqui de organizadora do debate e já me inscrevendo. Quem quiser fazer perguntas, por favor, já coloca aí no chat eu quero o nome, que aí a Kathleen vai me avisar e vai abrir o microfone para que vocês falem. Melhor do que escrever, falar, porque a gente está num bate-papo, tá? Então, assim, a minha pergunta é: qual foi o momento que eu fiquei pensando como deve ser difícil manejar a técnica com a pessoa, porque a Fátima está lá, a Alexandra está lá, né? E tem um profissional, e tem que lidar com dores tão agudas. Qual foi a experiência mais difícil que vocês tiveram que foi difícil para vocês, assim, ter que manejar técnica e pessoa, indivíduo, vocês enquanto indivíduo? Vocês se lembram? Eu lembro, eu fui lá em Friburgo mesmo, que eu tive que sentar do lado de uma mãe e de uma avó, na varanda de uma casa de uma vizinha, enquanto os profissionais lá, com a retroescavadeira, tiravam o barro daquilo que era o prédio que elas moravam e buscando o corpo do filho dessa moça de 8 anos, o corpo do filho do pai dela. Então, aquela hora que você não tem nada para dizer, né? Você tem que estar ali do lado, sentada, com muito afeto, né? Porque você não tem que dizer. E aí, o psicólogo, né? A gente não tem entender que naquele momento não tem o que falar, ela só tem que esperar e ela quer alguém para esperar com ela aparecer o corpo do filho e do pai dela, só isso que ela precisa. Então, assim, para mim foi mais difícil porque eu tive que entender que fazia parte do meu trabalho naquele momento ficar calada. Mas esse aí é um grande discurso, porque você não fica só calada, você fica calada verbalmente, mas o seu corpo está ali, né, acolhendo aquela pessoa. É difícil, eu sei que é difícil. Eu também tenho algumas passagens assim que foi difícil da gente se emocionar junto com a família, né? Que a gente também se emociona, a gente só não se mistura com a história, né? Até porque a gente está ali como profissional. Mas tem horas que é muito, muito doloroso, é muito complicado. Tem a história de quer dizer, não foi lá no momento do desastre também muita situação, mas tem uma que foi bem interessante, que eu estava em Petrópolis,
lá na época da Cruz Vermelha, e nós estávamos, não foi em 2011, foi em 2013, então era um lugar que já tinha, em 2011, já tinha ocorrido vários acidentes, e nós estávamos em equipe junto com o pessoal da Defesa Civil, e eu fui deixar voluntários nos abrigos, e lá pelas tantas, o rapaz da Defesa Civil disse assim, estava muito calado, muito para dentro, muito introvertido, e aí eu fui conversando com ele e ele disse assim, poxa, queria muito... Não, ele estava se sentindo muito culpado por ele não ter socorrido um colega dele que faleceu. Faleceu na hora e o outro estava em coma no hospital. Ele estava com muita culpa. E aí ele dizendo, puxa, eu não podia ter deixado, eu tinha que ter socorrido o meu colega. E aí, quando eu dei a brecha para ele falar, a angústia dele foi essa. E o que aconteceu? É que eu, pensando, né, nesse apoio, eu disse, me conta como foi. E aí ele contando como foi, ele disse que tinha salvado a vida de uma família. Logo depois que desabou e levou os colegas, e a enxurrada levou as casas, ele conseguiu salvar a vida de uma família. Ele acha que conseguiu. E aí eu disse, você conhece? Porque o pessoal da Defesa Civil conhece na palma da mão a toda a comunidade. Ele disse, eu conheço. E falou onde estava o abrigo em que a pessoa estava. E eu disse, vamos lá. O que você acha da gente ir até lá, fazer uma visita para ela? E aí, qual era o meu objetivo? É tirar um pouco dele do foco da perda, né? De que ele não conseguiu salvar os amigos, não conseguiu salvar, e ele poder também ver que ele não conseguiu salvar os amigos, mas ele conseguiu salvar uma família. Isso naquele momento só para ele ficar um pouco melhor e a gente poder dar continuidade a esse suporte. Quando nós chegamos no abrigo, uma voluntária nossa estava com esta pessoa, com essa senhora, e conversando na porta, e as filhas. E aí ela dizia assim para a voluntária, olha, foi assim uma coisa que, contando, eu só queria saber quem foi que salvou minha vida. E eu cheguei, eu não falei nada, eu só olhei e disse, meu Deus, um querendo encontrar quem salvou e o outro querendo encontrar quem foi que salvou a vida dela. Naquele momento foi tão emocionante, porque o rapaz da Defesa Civil disse assim, fulana, fui eu que salvei a sua vida. Gente, até hoje eu me emociono, porque os dois se olharam, foi um abraço, assim, mas tão gostoso, tão gostoso. O marido dela faleceu, ele não conseguiu salvar, a filha tinha uma filha bastante machucada, mas a outra estava com ela, inclusive ali, e ela querendo saber quem foi que conseguiu. Então, assim, foi um momento assim, de uma sincronia tão grande. E daquele momento em diante, até os próprios colegas da Defesa Civil disse, o fulano ficou bem melhor, não sei o que a senhora fez não, mas ele agora está que ele estava querendo tirar licença, não trabalhar, e nesse momento a gente trabalha com equipe, fortalecendo o emocional dele, mas tendo que dar continuidade ao trabalho, porque não pode parar, né? Então, assim, foi muito emocionante, muito, muito mesmo. Muito obrigada, Fátima. A gente tem várias perguntas, então a gente vai pedir que vocês sejam um pouquinho breve nas respostas, tá? Primeiramente, a gente quer agradecer a Márcia Garritano, que disse quanta amorosidade na escuta de vocês. Está com a presença verdadeira, num grau profundo de empatia. Então, parabéns para vocês, minhas queridas. Aí, em seguida, a nossa querida Ana Maria também colocou vários comentários a respeito de, enquanto vocês iam falando, acho que ela estava pensando junto, a fala organiza ideias, como é importante determinados comportamentos, né?
Mas, assim, a gente agora vai para as perguntas imediatas, por causa do nosso tempo, né? A Kathleen, por gentileza, Kathleen é a nossa assistente de comunicação, que vai dar a palavra para a Damari, não, primeiro para a Daniele Prado, que disse que gostaria de falar. Por favor, Daniela, se apresente, por favor. Oi, tá dando para me ouvir? Sim. Oi, eu sou a Daniele, eu sou estudante de psicologia e ouvindo o relato de vocês, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira mas a primeira é como que vocês comentaram até uma dica que vocês comentaram sobre o trabalho que vocês fizeram lá? Não entendi. De novo. Eu queria saber como que vocês chegaram até Brumadinho, como que vocês ficaram, foram convidadas para trabalhar lá, ou, enfim, eu queria saber como que o psicólogo ele é chamado ou convocado, talvez, para atuar em alguma situação de risco, de desastre. E a minha segunda é, como psicóloga em formação, eu queria saber se tem algum curso, alguma coisa que a gente dá para fazer nessa área de desastre, de emergência. Nós temos curso e nós vamos falar disso no final, tá, Dani? Obrigada pela sua participação. A gente, por causa do tempo, Fátima e Alexandra, vocês escolhem qual das duas vai responder a pergunta, tá? Essa aqui, da Brumadinho, quem quer falar? Eu vou falar porque assim, a Fátima ela teve que operar o joelho dela. A Fátima, infelizmente, não pôde ir. Ela tinha que fazer uma cirurgia no joelho, era tudo ou nada. Então, mas aí a Fátima, até o Olavo está aqui no grupo, né? O Olavo entrou em contato com a é verdade. Fátima. Tá aí, né? O Olavo. Sim. Deixou aqui um recadinho para vocês que eu vou ler daqui a pouquinho. Isso, o Olavo lá de São Paulo foi que convidou a Fátima para montar a equipe. Então, a Fátima me convidou, a Fátima não pôde ir porque ela teve que operar o joelho dela, eu fui através do Olavo, porque eu fui para São Paulo. Tá? Aqui no Rio, daqui a pouco a Deise vai falar, a gente está fazendo vai ter um curso sobre esse tema online, né? Mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem muita gente discutindo sobre isso, não. A gente quer dar o objetivo nosso é levar um grupo, montar dentro do IPES um grupo de estudo nessa área, estudo, trabalho, né, nessa área. Eu fui por São Paulo. Posso dar duas palavras? Pode. Não vá por conta própria. Psicólogo que vai sozinho por conta própria no cenário de desastre, ele atrapalha mais do que ajuda. Tá? Desculpa, tinha que ser rápida. Damaris, por favor, pode se apresentar? Boa tarde a todas. Eu sou entusiasta, né, dessa área de psicologia, mas eu sou policial militar, formada em educação física. E eu tenho estudado bastante isso, até já conversei com a doutora Alexandra, né, me ajudou bastante. Mas eu queria saber, né, a gente, logo no começo vocês falaram, né, nem todos vão ser impactados, né, pela pandemia. Isso está relacionado à questão da resiliência da pessoa, mas, mais especificamente, qual a abordagem ao profissional que está diante dessa crise, né, ativamente, o policial? Como é que a gente vai abordar esse policial, esse meu policial que está trabalhando e que volta para casa e tem todo mundo que está, né, a esposa, os filhos estão em casa, então como é que a gente aborda esse policial para ele poder continuar eficiente no trabalho dele e não ter esse impacto, né? É possível mensurar? Qual que seria uma abordagem para a gente que é apenas policial e não psicólogo, como comandante? Agora você fala, Fátima. Mas essa é a sua área. Olha só, é difícil mesmo, né, Damaris, porque você tem que dar espaço para ele falar da emoção, falar dos medos, falar das inseguranças, e que é difícil para o policial militar, né, falar dos seus medos, das suas inseguranças, e motivá-lo a continuar, porque ele é importante nesse trabalho, o trabalho que ele faz é importante. O trabalho que ele exerce é importante, não só pela identidade do trabalho, por ele, pela identidade dele, mas também por ele ser de uma profissão essencial, né? Então, assim, é muito difícil esse meio termo, mas é importante motivá-lo naquilo, e aí eu acho que é de pessoa para pessoa, porque o que motiva um não motiva o outro. Então, a gente não tem como nivelar todo mundo, cada um tem suas peculiaridades.
e a gente tem que identificar isso, o que é importante para um, para que você possa ressaltar nele aquilo que motiva naquele homem a ele continuar. Mas acolher, eu acho que como comandante, você falou como comandante, acolher, fazer de repente uma roda de conversa com eles, falar daquilo que incomoda, deixar que cada um fale um pouco dos seus medos, daquilo que para ele está difícil naquele momento, que pode ser que não seja nem a família, pode ser que seja um medo de uma contaminação, pode ser que seja um cansaço, alguma coisa que não necessariamente é aquilo que a gente está pensando. E isso ajuda porque no grupo um vai percebendo aquilo que incomoda no outro e eles vão se apoiando, né? É bom que tivesse uma psicóloga, né, Alexandra, para poder dar uma escuta mais... E uma outra coisa também, Damares, voltando lá no início, tá? Como pensando em nível de gestão, a importância da seleção, do processo seletivo, do perfil desse profissional de segurança, né? Porque não adianta você tem que ter perfil. E a questão do treinamento, você falou de resiliência, né? Resiliência tem vários aspectos que compõem a resiliência, e isso aí dá para ser trabalhado. Né? O que vai favorecer a resiliência? São as ferramentas de intervenção. Só que isso não cai do céu, isso tem que ser trabalhado. E isso pode e deve ser trabalhado, principalmente com profissionais de segurança pública, tanto bombeiro quanto policiais militares. Vou parar de falar que tem muita coisa. Acho que a Deise corta o meu microfone. Obrigada, Alexandra. Vamos aqui falando, ler aqui as palavras do nosso amigo Olavo, né? Olavo, um profissional da área também, um grande especialista nessa área de desastre, né? Muito obrigada pela sua presença, Olavo. E ele diz: excelente apresentação das grandes amigas e especialistas em grandes desastres. Uma pena não ter podido contar com a Fátima em Brumadinho, mas me ajudou e muito a compor a equipe. Obrigada, Fátima e Alexandre. Então, seguindo. A Marta Gomes diz que tão rico ouvir colegas e suas experiências, porque sabemos que esse é o nosso lugar. Às vezes parece tão pouco, mas esquecemos que estar é o lugar mais rico da experiência. Parabéns, ótimas partilhas. Vocês são lindas. Glória Leite, obrigada. Ana Maria também diz: emocionante mesmo, Fátima. É possível sentir através do seu relato. Ionete fala: Fátima, que emocionante ouvir seu relato. Mônica também diz que emocionante, são relatos de, mesmo na dor e na dificuldade, extrair vivências e encontrar questões positivas, forma de reconstrução emocional, é muito legal. Olavo agradece. A Ariel Pontes gostaria de fazer uma pergunta. Ariel, você poderia se apresentar, por favor? Catherine, pode abrir para ela? Já abri aqui, calma aí. Por favor, Ariel. Tá me ouvindo? Estamos. Sim, Ariel, por favor. Oi, meu nome é Ariel, eu sou estudante de psicologia da UFRJ. Eu já conheço a psicóloga Alexandra, ela deve se lembrar de mim. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre os psicólogos que foram para Brumadinho e seus desafios na fase de resposta. Mas eu queria, como estudante, eu vi que a Daniele também é estudante de psicologia, eu falo pelo âmbito da UFRJ, do Instituto de Psicologia, lá não se fala sobre a psicologia em emergência e desastre no meio acadêmico. Inúmeros estudantes nem sabem que existe essa área na psicologia. Então, eu queria perguntar para ambas quais dicas que elas dão para os estudantes que querem seguir essa área, tem interesse por essa área, que não é só gostar. Eu falo que eu acredito muito que é a psicologia da emergência que te escolhe, porque não é qualquer um que consegue chegar numa área de desastre e consegue fazer atendimento, e nem consegue se deixar afetar por um todo. Então, eu gostaria de saber de uma palavra ou uma sugestão, uma dica de ambas, para quem quer seguir essa área. Vai, Fátima. A você.
Eu? Claro que sim. E a coordenadora? Então, o que acontece? Infelizmente, na graduação, a gente ainda não consegue ver em universidades, principalmente as públicas, uma cadeira desta, uma disciplina desta área. Uhum. Mas em algumas particulares já está incluído no histórico, né, no currículo da faculdade. Aqui no Rio, eu conheço uma que já tem, mas infelizmente só a nível de pós-graduação você consegue. Então existem cursos cursos de extensão, cursos de pós-graduação, o próprio IPES vai dar um curso que a Deise vai falar. E assim, se você gosta, ou pelo menos te interessa da área, comece a se aproximar. E se tiver oportunidade de atuar, não atue sozinha e nem vá para o cenário desse com um grupo de pessoas inexperientes, porque geralmente os grupos são de empresas, de hospitais, de instituição, que são experientes na área e que têm o saber para lidar com os outros atores no cenário do desastre. Bem porque completo. o nosso trabalho ali não é fechado, o nosso trabalho, ele fala com o trabalho da Civil, o trabalho das secretarias de saúde mental, então a gente fala com vários atores e a gente tem que saber se articular nesse cenário. Agora, eu digo para se aproximar pelo seguinte, porque muitas vezes a gente acha que dá conta e chega na hora de dizer assim, não, isso não é para mim. E eu fico muito feliz quando a pessoa tem essa percepção e ela não se violenta, ela percebe e diz, não, isso eu quero essa área, ou então diz, não, essa área não é para mim. Isso tem que ser muito, muito sincera com você mesmo, porque não é uma área fácil, mas é uma área linda. Bem, quer comentar alguma coisa? Podemos ir? O nosso amigo Olavo está aqui com a sua esposa, Liane, e eu gostaria que o Olavo, ao invés de eu ler aqui sobre os cursos que eles estão oferecendo em São Paulo, por favor, Olavo, você poderia ter uma palavrinha? Nos dar essa oportunidade? Obrigado, grandes amigas, a Deise, a minha grande amiga Fátima, que foi o meu grande cérebro, junto com a Liane na montagem da equipe de Brumadinho, a Alexandra, que fez um trabalho excepcional junto com as demais colegas, né, tanto aí do Rio quanto de São Paulo. A Fátima acabou de falar, e infelizmente nos cursos de graduações, aqui em São Paulo só tem 2 universidades que estão dando uma pincelada sobre o tema. Então, nós decidimos, eu e a Liane, baseado na nossa experiência, na experiência que a gente adquiriu através dos anos, na convivência da Cruz Vermelha, tanto de São Paulo quanto do Rio, nós, assim que o governo do estado permitir as reuniões presenciais, nós iremos realizar na nossa clínica esses cursos de especialização. O único curso que tinha de especialização em São Paulo, que era feito pela nossa grande amiga Maria Helena, infelizmente terminou, porque ela encerrou as atividades dela onde ela dava. Então, nós entendemos que é nossa obrigação transmitir esse conhecimento, né, de psicologia em emergência e desastres aos nossos colegas, né, que desejam atuar, e em especial aos alunos que podem ter como um futuro profissional próspero. Em especial, pelo que a Fátima mencionou, que é fundamental que nós, psicólogos, que queremos atuar em emergência e desastre, saibamos o que também a Alexandre falou, o que fazer, mas muito mais importante, o que não fazer. E respeitar, sobretudo, a presença da Defesa Civil, que essa é a grande coordenadora. Mas parabéns pela apresentação, parabéns aí pela organização, Deise, e conte com a gente aqui de São Paulo. Com certeza. Deixa só a gente
também aqui passar a pandemia para a gente ter cursos presenciais com um time forte, e você e Ilane estão convidados, vão ser convidados para estar aqui fazendo a parceria conosco. Já foram, Alexandre? Então ótimo. A Alexandra já nos fez as honras da casa. Mas enquanto não... Fala? Não entendi. Não, eu só gostaria de dizer que hoje aqui em São Paulo, a nossa clínica, quando eu falei clínica, nós temos um instituto também, né? Só focado em emergência de desastre. Ele se chama Psicologia aí. Muito bom mesmo, gente. E aqui no Rio vocês vão poder contar com o IPS, né? Que a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui com as perguntas. Fátima, você queria falar alguma coisa? Não, só complementando, um abraço para o Olavo, para a Liane, só complementando que ele falou que a atuação, o gestor do desastre é a Defesa Civil na área do desastre natural. Quando a gente se refere a um acidente aéreo, que eu fiz junto com a Liane, um treinamento ano passado na Azul, é a companhia aérea. E a gente, nesse momento, está vivendo uma situação que o gestor do desastre é a saúde, é a Secretaria de Saúde. Então, assim, a gente tem que respeitar essas pessoas, porque não é só dizer assim, eu sou psicóloga, eu vou atuar, porque eu vi muito isso. A Alexandra também deve ter visto, o Neide está aí, o Olavo, a Elisa também está aí acompanhando a gente. Assim, eu sou psicóloga e acabou, eu vou atuar porque as pessoas estão sofrendo. Não é assim, né? A fala tem que ser articulada e a gente tem que respeitar os espaços. Só para complementar para quem não sabe. Não, isso é importante mesmo, porque as instituições elas têm suas funções, né? E tanto a gente aprende isso com a Alexandra quando dá o curso de negociação com os intentantes, né? E a gente vê, se você não respeitar o que a legislação prevê, vira uma bagunça, né? Então, assim, eu acho muito importante isso que você está colocando, Fátima. Bem, dando continuidade, a gente também agradece a presença da Neide, né? Que fala que Fátima e Alexandre são referências em desastre de emergência e são também grandes parceiras. Sempre bom, muito bom ouvi-las. Obrigada, Neide, pela sua presença. E quando a gente voltar, vá nos visitar também lá no IPES, tá? Outra pessoa também que colocou foi Lucy Clay. Muito boas colocações, troca de experiência. Ela diz que é psicóloga e atuou em Brumadinho. Foi um desafio imenso e acho importante ressaltar também o autocuidado com esses profissionais, que também vão ter que saber lidar com seus próprios limites. Você, Lucy Clay, quer falar? Porque é melhor do que eu falar para você o que você escreveu aqui. Eu gostaria de falar quando possível. Cadê ela? Não é ela, é ele? Lucy Clay? Lucy Clay, onde está Lucy Clay? Oi. Por favor, pode falar? Então, eu sou Fica à vontade. Sou psicóloga, eu atuei lá em Brumadinho, tive a oportunidade de conhecer o Olavo, fiz uma capacitação com ele. Eu fui para Brumadinho como voluntária, eu fiquei muito sensibilizada com toda a situação que aconteceu, inclusive eu tenho parentes, né, que moram lá. Mas eu acho que esse primeiro cuidado que vocês falaram é a questão de não ir por conta própria. E aí foi algo que eu percebi, assim, uma demanda muito grande de voluntários lá, que foram por conta própria, muitos profissionais, assim, recém-formados, muita gente que acabou ficando perdida em meio a esse contexto todo, que é um contexto muito desafiador. Realmente não é qualquer psicólogo que acaba dando conta, né, dessa situação. E aí eu fui através de uma ONG. E, assim, eu acredito que essa capacitação, né, esse cuidado com a gente mesmo é extremamente importante. Você ir em busca de profissionais que já têm experiência na área, de se capacitar, de ver também as suas limitações, é algo que é muito importante para quem atua nessa área. Eu fiz essa sensibilização com o Olavo, tive a oportunidade de conhecer a equipe que atuou lá em Brumadinho, o pessoal do Albert Einstein. E, assim, foi bem bacana, foi muito gratificante. É uma área que é uma área mais antiga, mas que está em desenvolvimento aí. E a gente precisa
está tendo demanda e a gente precisa cada vez mais, né, se capacitar e ter esse olhar para a gente mesmo enquanto profissional, né? Quanto que chega no meu limite, até quando eu dou conta, né? Com certeza. Muito obrigada, querida, pela sua colaboração e sua presença. A gente aproveita para agradecer. Obrigada. A gente também agradece a Neise, que está presente, gratidão pelo olhar acolhedor de vocês. Agradecemos também a psicóloga Renata Paz, que também agradece, e foi gratificante ouvir. Agradecemos a Laura Monteiro, que também está presente, e agradece às palestrantes. A Elise Peixoto, que diz que companheiras queridas, Fátima e Alexandra, é sempre bom ouvir, saudade, parceria, é tudo de bom. Mônica, que é a nossa querida oficial lá da polícia, lá do Corpo de Bombeiro de Brasília, que também compartilha aqui com a Damares, né, Mônica? Muito obrigada pela presença, a Tenente Coronel Mônica, né, que fala que Damares, sei muito bem o que você está falando, porque sou diretora de nativos e pensionista do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e tenho esta preocupação, pois trabalho com grupo de risco. Então, assim, a gente agradece muito, Mônica, a sua participação, que está sempre conosco, desde que a gente começou o trabalho em Brasília. Aliás, a gente já conhecia antes, né? Você já vinha acompanhando a gente, mas você está sempre conosco. Muito obrigada, viu? E ela também conta com o apoio do Centro de Assistência, que muito nos ajuda com a equipe de profissionais de psicologia. E eu quero parabenizar a equipe de psicólogos do Corpo de Bombeiro de São Paulo, de Brasília, que tem um trabalho hoje essencial. A gente só não dá tempo agora para compartilhar por causa do nosso tempo, mas a gente parabeniza já desde já o trabalho que vocês estão fazendo lá em São Paulo. Desculpa, Mônica, toda hora falando São Paulo, acho que é por causa da influência do Olavo. No Distrito Federal, eu aprendi muito com vocês e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, que equipe de primeira vocês têm, e isso é uma honra a gente poder conhecer uma instituição séria com pessoas sérias como você, Mônica. Muito obrigada, tá, pela sua presença. Elisa Peixoto, é um trabalho multidisciplinar, com certeza, né? A integração entre as equipes é fundamental. Damares também agradece a Mônica, que é da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E temos um trabalho significativo também no Centro de Apoio Psicológico e Social, que também é um outro trabalho de referência no campo da saúde mental e também psicossocial lá de São Paulo, e que tem um trabalho importantíssimo no centro que tem o Programa de Prevenção de Manifestações Suicidas, a única do país. Então, a gente só tem a agradecer a presença dessas pessoas. Deise e Olavo, estarei no aguardo dos cursos que serão promovidos pelos institutos de vocês. Não tenha dúvida, a gente já vai contar daqui a pouquinho, fique tranquilos. Onivan, Coronel, muito bom ter você aqui, Onivan. A gente sabe que você é outro grande parceiro, Coronel Onivan, da PM da Paraíba, que está sempre conosco. Muito obrigada. Agradecemos também a todos que aqui estiveram, deixa eu ver se eu deixei de falar de alguém. Por último, a Márcia também parabeniza o trabalho de vocês. Eu vejo que ninguém mais tem perguntas, então a gente só tem elogios. Então agora sou eu que vou elogiar as minhas parceiras queridas, que eu, como pesquisadora na área de segurança pública e saúde mental, é uma honra poder contar com uma equipe como essa, e nós do IPES estamos tentando, através da coordenação da Alexandra, nós vamos realizar grupo de estudo sobre esse tema, né, de desastre, e já puxando um pouco também para a prevenção do suicídio, que é o tema do curso que eu convido a todos a tentar dar uma olhadinha no plano de curso. Para quem não puder, eu vou aqui compartilhar com vocês o curso que vai estar agora no dia. Eu organizei, mas eu não estou achando aqui. Eu pensei que eu tivesse... Eu ainda não sei mexer muito bem nisso. Então, eu mexi, mas eu acho que eu não fiz direito. No nosso... Kathleen, pode, por gentileza, colocar aqui
o link do site do GEPESP, onde a gente tem 2 cursos. O primeiro curso é Desastre e Comportamento Suicida, que também está no Facebook do IPES. Esse curso vai ser dado pela nossa querida Fátima, né? Que, Fátima, me lembra agora, por favor, se eu estou falando certo, serão nos dias 18 e 25, né? Eu já tinha preparado tudo isso, eu abaixei, fiz tudo bonitinho, mas aí eu não sei mexer nisso aqui direito, aí eu não consigo fazer o negócio acontecer direitinho. Mas qual a importância desse curso? É simplesmente discutir essas possíveis relações, né, entre o comportamento suicida, o manejo desse comportamento suicida em situações de desastre. Então, assim, é aí que a gente conta a importância de poder contar com profissionais especialistas como a Fátima, como a Alexandra, mas nesse caso, Desastre e Comportamento Suicida vai ser um curso exclusivo dado pela Fátima. Vai ser dia 18 e 25 de junho, das 14 às 18 horas. Serão 8 horas de aula, é um curso livre, mas é um curso introdutório. E os interessados que querem já começar a ter contato com esse tema, é uma grande oportunidade, até para, se for de interesse já da Alexandra, para o segundo semestre, já começar a organizar esse grupo, né, para estudar, viu, gente? Primeiro a gente estuda, depois a gente capacita e depois a gente atua. São etapas, né? E como Fátima disse tão bem, é um trabalho muito sério e muito difícil. A primeira vez, eu estudo suicídio desde 2002. A primeira vez que eu vi a Alexandra dando aula sobre negociação com o suicida, em que ela botou um vídeo, em que ela teve que fazer... O vídeo mostrava uma negociação, eu dei um grito na sala de aula que os alunos gritaram: professora, mas como assim? A senhora está com medo agora? Eu falei: não, eu descobri agora que eu não dou para isso, eu só dou para estudar os dados, entendeu? Então, assim, cada um com sua expertise, cada um com sua capacidade, né? Então, a gente também tem uma outra, agora também em junho, nos dias 23, 24 e 25, nós vamos também ter um curso de comunicação assertiva e comunicação não violenta nas relações interpessoais, que são relações do nosso dia a dia, com uma profissional que também é colaboradora nossa, né, que é especialista em comunicação, ela é fonoaudióloga, que é a Cláudia Mourão, que está presente também aqui, mas, acima de tudo, Cláudia se desafia, nos desafia, nos convidando a pensar em que circunstância a ferramenta da comunicação da escutativa é importante, como é importante a gente aprender a acolher, a fazer uma comunicação assertiva, isso em toda a nossa vida, não está só no trabalho, está no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, principalmente em momento de pandemia, onde nós temos que conviver com os nossos pseudo-algozes, né? Porque familiar é um negócio complicado e viver junto exige talento. E nada melhor do que, então, ter uma ferramenta como comunicação assertiva, onde vocês vão poder aprender a trazer a melhor forma de abordar um parente, um amigo, um familiar, aquele dificilzinho, mas que a gente precisa aprender a lidar, né? A nossa amiga Kathleen deixou aqui do lado, aqui no chat, quem quiser copiar, está aqui o link dos cursos abertos do IPES, desse mês de junho, e temos também um mês de lives, né? Essa é a nossa proposta, gente. A nossa proposta é dividir com vocês. Uma live como essa é uma live informativa, é uma live que traz para a gente e que a gente conhece um monte de coisa, que coisa legal ter estudantes de psicologia tendo a oportunidade de saber em que momento pode descobrir outras áreas, né? Enfim, porque não se estuda esse tipo as consequências, os impactos institucionais, individuais dos desastres. O Olavo mesmo sabe disso, está sempre falando aí nos trabalhos que ele realiza, tão importante, né? E que
poucos conhecem as consequências, uma das consequências como o transtorno de estresse pós-traumático. E como a Fátima colocou inicialmente, achando que todo mundo se desenvolve isso, não. Isso cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa entende de uma forma diferente, mas a gente pode encontrar padrões de comportamentos, e é por isso que a gente estuda isso, né? Então, assim, gente, a gente agradece. Se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu vi que o Isaac levantou a mãozinha. Você queria falar alguma coisa, Isaac? Eu acho que era Isaac. Eu não sei se for, por favor, Kathleen, tira o som dele, se ele ainda estiver aqui. Eu acho que era Isaac. Tem ainda? Ele está aqui, ou Kathleen? Oi, Daisy. O Isaac, ele tinha levantado sim, mas ele saiu. Então tá. Então eu falei demais e ele perdeu a Convido a todos para seguir a nossa agenda. Final do mês, no site nós vamos deixar lá todas as lives gravadas, vamos deixar as nossas publicações, porque o IPES tem essa finalidade, né, de trabalhar, nosso foco é saúde mental, mas sendo lido de diferentes aspectos. Um deles é da violência e políticas públicas, que é a minha área, mas tem a área também de saúde mental, segurança pública, saúde mental, comunicação, juventude, violência, são várias áreas e que vocês vão poder acompanhar os trabalhos. Quando nós voltarmos, essas lives que nós estamos oferecendo, a gente vai oferecer gratuito no nosso instituto. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Eu agradeço a Damares pelos elogios e a todos vocês. Acompanhem o nosso Facebook, todas as nossas programações. A próxima live vai ser... Cláudia, você que está aí, por favor, eu desliguei meu celular. Você pode falar para a gente? Vai ser no dia... Pode falar para a gente, Cláudia? Oi, Deise. Olá, pessoal. Boa tarde. Estão todos ouvindo? Desculpe, eu, como gestora, estou aprendendo. Cláudia, fala aí para a gente. Essa é a nossa coordenadora também da área organizacional. Fala, minha querida. Então, nós vamos fazer uma live no dia 17, às 19 horas, sobre as habilidades de comunicação, sobre essas habilidades mais, que a gente chama hoje até no dia a dia, principalmente das empresas, de soft skills, como nós podemos usar essas habilidades comportamentais nas relações interpessoais, nesse tempo de pandemia, né, e também cuidar das nossas questões mais internas, à medida em que a gente vai trabalhando esse autoconhecimento. E a gente vai trazer a Eliane Maciel, que é uma socióloga, uma profissional também com 19 livros publicados e que trabalha muito essas questões para poder engrandecer aí esse trabalho e compartilhar todo esse ensinamento conosco. Uma live que vai acontecer, então, dia 17 às 19 horas, ok? Então, gente, e por último, a minha live dia 30 sobre as técnicas de como pesquisar o suicídio policial. Todos estão convidados, aí eu vou falar da perspectiva do pesquisador. Quais são os dilemas que o pesquisador passa e quais são as estratégias de pesquisa que a gente adota para poder fazer um estudo tão difícil que já é o estudo do suicídio. Na organização policial é um pouquinho mais difícil. Deixo aí a curiosidade para vocês. Então, meus amigos, a gente já vai encerrando, já está até a luz, eu esqueci até de acender a luz, estou no escuro, mas eu quero agradecer a todos vocês pela presença e espero ver vocês dia 17, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, gente. A gente agradece a todos que compareceram, que estão acompanhando a gente. Mônica, muito obrigada. Um beijo em todo mundo aí em Brasília, viu? Cláudia, a Mônica mandou um beijão para você, viu? Falou para você fazer uma visita lá em Brasília. Em setembro, se Deus quiser, a gente aparece aí em Brasília. Mônica. Um beijo a todos. Obrigada, eu queria mandar gente. Um abraço para todos. Alexandra, quer falar alguma coisa? Gente, desculpa, nem botei vocês para despedirem. Podem falar, por favor.
Mas a gente já se meteu, já. Então, um abraço para você, abraço a todos. Espero ter ajudado aí a conhecer um pouco mais para quem não conhece a área. Não, com certeza. Todos gostaram e nós também gostamos de ter esse pessoal de grande potencial. Muito obrigada a todos os presentes e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo.